Oi pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos começar mais uma aula dos segundos anos B, C e D. E nós vamos falar agora de um assunto muito bacana, que é a hereditariedade e a variabilidade genética. Eu peço a vocês, já de antemão, que quando assistirem os vídeos, a gente faz por partes, né? Que vocês lá no YouTube, para a gente poder registrar que vocês assistiram, coloque o nome, a série e dê um like em cada vídeo. Se tiver 3 partes, coloque nas 3 partes o nome, a série e dê um like, tá bom? Então nós vamos começar o assunto hereditariedade e variabilidade genética. E eu vou começar, pessoal, com uma problematização para ficar mais interessante, né? Vamos fazer algumas perguntas que eu acho que deixa mais bacana. O que significa para você? Qual a relação que nós observamos entre pais, mães e os filhos? Todos os filhos são iguais aos pais? Olha que pergunta interessante. E uma outra pergunta, o que significa? A expressão, né? Tem 2 expressões, filho de peixe, peixinho é. Ou meu filho é sangue do meu sangue. Então são perguntas intrigantes e já começo a comentar com vocês, né? Há muito tempo achava-se que tudo passava dos pais para os filhos por meio do sangue, né? Mas isso não é bem verdade. A gente vai ver como é essa explicação. A relação entre pais e filhos vai nos levar a estudar algo muito importante, que são 2 conceitos muito significativos, de genética e de hereditariedade. Quando a gente fala filho de peixe, peixinho é, a tradução disso é: nós temos genes dos nossos pais. E nós vamos entender isso muito bem nessas aulas. Meu filho é sangue do meu sangue? Na verdade, não é bem sangue. Se fôssemos atualizar a expressão, seria: meu filho é gene do meu gene, ou meu filho é DNA do meu DNA. Então, nós vamos entender melhor essas perguntas que foram feitas ao longo dessa videoaula. Espero que vocês acompanhem com bastante atenção e nós vamos explicar para vocês todos os detalhes. Fiquem ligados aí. E uma outra pergunta, pessoal, é: o que é hereditariedade para você? Hereditariedade é um conceito que nós vamos também trabalhar. Eu aproveitei, pessoal, e coloquei aqui para vocês, novamente, como eu coloquei em outras videoaulas, a estrutura de um cromossomo. Lembrando que nós temos em cada célula 46 cromossomos, sendo que vem 23 do pai e 23 da mãe. O cromossomo ele está com centenas de genes ao longo dele. E o cromossomo tem como estrutura química o DNA. Então a gente precisa saber muito, nós vamos entender melhor como isso foi estudado e como a gente chegou nesses conceitos e também o que é hereditariedade, qual é o conceito de hereditariedade. Como eu estava dizendo, pessoal, a hereditariedade faz parte de algo que é a genética. Olha o conceito de genética. É a área da biologia que estuda a hereditariedade. Então, hereditariedade é aquilo que se passa, é o conjunto de processos relativos à transmissão das características genéticas entre os indivíduos. Resumindo, pessoal, é o que os pais, que são os ascendentes, passam para os filhos, que são os descendentes. Então, isso é hereditariedade. E voltando um pouquinho ao slide anterior, se vocês observarem, a hereditariedade se faz por meio dos cromossomos, dos genes e do DNA. Então, nós vamos percorrer uma história, percorrer o caminho até chegar a esse conceito, a esse conhecimento, e no final da videoaula, com certeza, nós vamos responder as questões que nós fizemos no início. Tá ok? Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos um pouquinho conhecer a história da genética. Lembrando que a genética é uma parte da biologia que estuda a hereditariedade. Pessoal, lá atrás, 410 a.C., há mais ou menos 2.400 anos, Hipócrates, ele fez uma hipótese
para explicar as características hereditárias. Essa hipótese se chamou pangênese. E ele dizia assim: as características hereditárias eram transmitidas aos descendentes por todas as partes do corpo na hora da concepção. Então ele falava que na hora que ocorria o ato de concepção, todas as partes do corpo conseguia transmitir para os descendentes as suas características. E essa ideia permaneceu por muito tempo, foi a ideia mais aceita até o final do século XIX. Inclusive, cientistas naturalistas famosos como Lamarck e Darwin acreditavam nessa ideia, que é a hipótese da pangênese. Eles acreditavam que partes do corpo, na hora da concepção, eram transmitidas para os descendentes. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Mas demora-se para descobrir, né? A ciência ela é construída com o tempo. Então, pessoal, outro pensador que falou também das características hereditárias foi Aristóteles. Aristóteles, também antigo, lá da Grécia Antiga, ele falou assim: olha, a pangênese que eu comentei agora há pouco do Hipócrates não é bem assim, porque como se explica certas coisas, cada parte do corpo? Se fosse assim, como vinha parte do corpo do pai e da mãe, os filhos tinham que nascer com o dobro de pernas, o dobro de braços, ou seja, o dobro de cabeças. Então não dava muito certo o que o Hipócrates explicava. O Aristóteles veio com uma ideia nova. Ele falou assim: existia uma base física no sêmen produzido pelos pais. Sabe o que Aristóteles achava? Que era o pai que transmitia pelo sêmen, ou seja, pelo espermatozoide, né? O filho, e a mãe era apenas a pessoa que ficava com o sêmen para que ele crescesse. Então era uma ideia, eles não sabiam ainda, né? Isso, nós estamos falando de algo antes de Cristo, né? Quase 400 antes de Cristo. Então, essas são explicações, né? Inclusive, uma curiosidade, o termo semente vem de sêmen, porque Aristóteles ele acreditava que o sêmen era produzido só pelo espermatozoide, que já era uma semente que iria crescer dentro da mãe, no caso. Mas nós descobrimos que não é bem assim, né, pessoal? A ciência sempre vai se aperfeiçoando, e a ideia que permanece hoje é a que nós vamos ver agora, pessoal, que é a ideia de Mendel. Então nós vamos discutir um pouquinho de Mendel agora. E aí, pessoal, nós chegamos no grande cientista, no grande nome do século, ainda no século XIX, mas que foi reconhecido no século XX, que foi Gregor Mendel. Mendel, ele era um monge austríaco que publicou um trabalho sobre as ervilhas. Isso mesmo, pessoal. O nome científico da ervilha é Pisum sativum. No terceiro ano vocês vão entender melhor os nomes científicos, mas ele precisa ser escrito em latim ou grego às vezes, tá? Grifado, maiúsculo e minúsculo. Tem toda uma regra que vocês vão aprender ainda. Então, o Mendel, ele lá em 1866, ele fez o trabalho com ervilhas. Só que isso foi reconhecido só depois da morte dele. Quando Mendel morreu, ninguém ainda reconhecia o seu trabalho. Mas, pessoal, o trabalho de Mendel deu origem à genética propriamente dita em 1900. E ele fez todo o seu trabalho com as ervilhas, né? Então, não se esqueçam desse nome, pessoal. Gregor Mendel foi um grande nome, e toda a nossa base genética, nosso conhecimento da genética está baseado nas ideias de Mendel, ok? E Mendel, né, no seu estudo com ervilhas, ele estudou 7 características das ervilhas: forma da semente, cor dos cotilédonos, tegumento, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores, altura das plantas. 7 características. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte: a ervilha ela tem 2 características muito importantes. Ela tem um ciclo de vida curto, então é rápido para concluir o estudo, e ela tem a corola fechada. O que é a corola fechada? Corolas são as pétalas fechadas. Então o que acontece? Ela consegue, normalmente ela autofecunda, ela fecunda ela mesma. Quando tem que cruzar,
tem que ser feito manualmente. Então o Mendel ele conseguia manipular as ervilhas. Por isso ele foi muito inteligente, muito esperto e escolheu as ervilhas para seu estudo. Pessoal, Mendel fez um trabalho com as ervilhas e eu vou explicar, como eu falei, foram 7, né? Eu vou explicar aqui como ele fez o cruzamento das sementes da ervilha, que é uma das características. O mesmo que vale para as sementes, vale para as outras. Mas olha, o Mendel ele fez na geração P, que a gente fala que é parental, o cruzamento de sementes lisas com sementes rugosas. E aí a gente vai começar a usar essas letrinhas aqui, maiúsculas, azão, azão e azinho, azinho. Pessoal, essas letrinhas aqui são os genes. Sabe aqueles risquinhos lá do cromossomo? Então, essas letras representam os genes. Então, a gente tem semente lisa, azão, azão. Semente rugosa, azinho, azinho. Na hora que se cruza, nasce 100% de sementes lisas, azão, azinho. A gente fala que essas daqui eram puras e depois nasceram híbridas. Aí o que o Mendel fez? Ele pegou essas sementes lisas. Você vai falar, mas por que nasceu tudo lisa, não nasceu rugosa? Porque o fator liso, que está em letra maiúscula, ele domina. A gente fala que é dominante em relação ao fator rugoso, as sementes rugosas, que é recessivo. E na hora que ele cruza, pessoal, o que nasce? Vai nascer. O que ele faz? Ele cruza o azão, azinho novamente entre eles. Olha só. Primeiro cruzou este com esse. Daí ele pegou o azão, azinho, um monte que nasceu e cruzou entre ele. Azão, azinho com azão, azinho. E nasceram o quê? Azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Ou seja, nasceram sementes lisas com azão, azão, sementes lisas com azão, azinho e sementes rugosas com azinho, azinho. Com isso, ele conseguiu entender como as características acontecem. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês, pessoal, por meio de uma explicação mais detalhada, tá bom? Eu vou para a lousa e vou explicar para vocês um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem melhor. Como eu disse, pessoal, estou mostrando aqui para vocês o cruzamento feito por Mendel, só que eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Se você observar, o azão, azão, o azinho, azinho, não se esqueçam, pessoal, que esse azão, azão, azinho, azinho tem a ver com os genes, eles são representações dos genes. E eu fiz aqui do lado uma tabela que facilita o cruzamento. Ó. O azão, azão eu coloquei aqui, o azinho, azinho eu coloquei aqui. E aqui no meio estão os cruzamentos. Azão com azinho, primeiro, azão, azinho. Azão com azinho, segundo, azão, azinho. Agora, esse azão com esse azinho, azão, azinho, terceiro. Esse azão com esse azinho, azão, azinho, quarto. Eu coloquei aqui, ó, 25% de probabilidade. Essas são as chances das ervilhas nascerem. E vocês podem ver que 25 por 25 por 25 por 25 são 100% de chance. Se você olhar, todas são iguais, ou seja, a possibilidade de nascerem azão, azinho é 100%. Então esse foi o cruzamento que o Mendel fez. Só que ele não parou por aí. Ele pegou desses que nasceram aqui e cruzou entre si. Azão, azinho com azão, azinho. E deu azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho de novo, azão, azinho. E por último, azinho, azinho. Se você observar agora, cada quadradinho ele vai indicar o quê? Uma porcentagem. Azão, 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 azinho, azão, azinho. 25%, 25%, 25%, somando 75%, 3 quartos. Azinho, azinho, 1 quarto. Então, o que aconteceu nesse cruzamento aí? Azinho, azinho aqui são ervilhas rugosas. Aqui são ervilhas lisas. Então percebam que existe algo aqui nessa letra maiúscula que se chama dominância. São os genes dominantes. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, vai ficar muito fácil entender porque a gente se parece com um,
não se parece com o outro, parece com o pai, não parece com a mãe, parece com a mãe, não parece com o pai, parece com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, porque são genes e quem nós devemos esse conhecimento é a Mendel. Infelizmente ele morreu sem ser reconhecido, mas a ciência é assim, muitas vezes a gente percebe o que aconteceu depois, tá ok? Com base em tudo que a gente viu até agora, então, pessoal, a gente chega à informação da primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? As características dos seres vivos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. O que o Mendel quis dizer aqui? Que as nossas características, a da ervilha e as nossas também, são determinados por um par de... Ele chamava fatores, hoje a gente chama de genes. Então, é um gene que vem do pai, um gene que vem da mãe. E eles se separam na formação dos gametas. O que é gameta, pessoal? Espermatozoide e óvulo. Então, para a gente entender melhor, vai um gene do espermatozoide e um gene do óvulo. Junta-se esses genes para formar um novo indivíduo. No caso, vamos pensar na gente. Quando ele junta, ele vai produzir uma característica. Por exemplo, as nossas características físicas, psicológicas, muitas delas são genéticas. Não todas, as físicas sim, né? Mas algumas questões dependem dos fatores ambientais, que a gente vai discutir isso depois. Então, com isso, pessoal, nessa videoaula, espero que vocês tenham entendido os primeiros passos da genética, a história, as leis de Mendel e tudo mais que a gente discutiu nessa aula. E para finalizar, voltamos à pergunta, né? A relação entre mães, pais e filhos, né? Somos iguais? Não somos iguais. Os genes transmitem as características. Quem estuda isso é a hereditariedade, que faz parte da genética, que é uma parte da biologia que estuda todo esse processo. Filho de peixe, peixinho é o sangue do meu sangue, na verdade é explicado por essas características genéticas que se passam de uns para os outros, por meio dos genes, dos cromossomos e do DNA, conforme a gente discutiu nessas aulas, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vai lá no YouTube, né? Dê um like, põe o nome, como eu já disse, para que eu possa constar que vocês assistiram. Grande abraço a todos, foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau.